Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando o curso de Java para concursos. Este é o primeiro módulo, meu nome é Vitor Almeida, eu sou analista de Finanças e Controle lá da CGU. Antes eu estava no Ministério do Planejamento, eu era analista em TI. Dou aula em diversas disciplinas de TI, quer seja no ensino presencial, quer seja no ensino à distância, desde 2003 e faço parte da equipe de professores itinerantes. O objetivo deste curso, pessoal, não é formar programadores em Java. Você não vai tirar uma certificação depois que terminar esse curso. A gente quer aqui atacar os assuntos mais cobrados nos últimos concursos de TI. A gente quer ensinar você a acertar questões de concurso. Aprenderemos a teoria de forma extensiva e também como ler código, encontrar erros e realizar testes de mesa. Neste primeiro módulo, pessoal, nós iremos abordar 4 temas, 4 assuntos. Primeiro, iremos ver a bibliografia, onde o concurseiro vai encontrar material para estudar depois que terminar a nossa videoaula, onde o concurseiro vai encontrar referências bibliográficas para fazer os seus recursos na hora que ele estiver brigando com a banca. Daí, iniciaremos o nosso estudo de Java. Veremos tópicos iniciais, o que é Java, do que se trata essa tecnologia, qual é o processo de construção, compilação e execução de um software construído com a linguagem de programação Java. Daí veremos a sintaxe básica, ou seja, quais são os tijolinhos que compõem a linguagem de programação Java. E, finalmente, iniciaremos o nosso estudo de orientação a objetos. Iremos aprender o que são objetos e classes. Bibliografia, pessoal. Quando a gente está falando em bibliografia, a gente tem que começar pela documentação oficial, né, pessoal? Aqui é onde você vai encontrar material primário para fazer os seus recursos. Aqui você vai ver, pessoal, o que a Oracle acha que o programador em Java que está aprendendo a trabalhar com a linguagem de programação deve ter acesso. Qual é a melhor forma para esse cara aprender Java? Só tem um detalhe, né, pessoal? Está em inglês. Mas eu sei que você, como bom concurseiro de TI, não vai sentir dificuldade nenhuma com o inglês. Beleza? Livros, nós temos aos montes. Nós temos o Java Use a Cabeça, o Java for Beginners, o Java 24 Horas. Mas o mais famoso deles é o Java Como Programar. É aquele livro que você provavelmente passou por ele na sua graduação. É um livro do Deitel, está em sua 8ª edição. E ele já está ficando velhinho, né, pessoal? Ele é de 2010. Mas é a referência clássica para aprender Java. Daí você, concurseiro querido, está lá triste, gastou todo o seu dinheiro com a nossa videoaula e não tem mais dinheiro para investir em material. Aí você pergunta para o seu professor querido: professor, tem nenhum material gratuito aí para a gente dar uma estudada depois que terminar a sua videoaula? Tem sim, meu querido. Você vai encontrar alguns materiais de qualidade na internet. Trago aqui 2 exemplos. As apostilas da Kaelon, que é um curso lá que ensina Java, entre outras coisas. Tem apostilas gratuitas bem interessantes. E o javafree.org, que é um site onde o pessoal se encontra, se reúne, tem fórum, tem tutoriais, onde o pessoal está lá para aprender e compartilhar experiências em Java. Tranquilo? Tópicos iniciais. Vamos começar o nosso estudo de Java. E a gente começa o nosso estudo trazendo esses 2 parágrafos que eu peguei lá da documentação oficial de Java e que eu já vi cair questão de concurso cobrando justamente isso aí do jeito que está. Quando a gente fala em Java, pessoal, a gente não está falando somente da linguagem de programação Java. A gente está falando também da plataforma de software que roda os programas feitos em Java. Java é uma linguagem de alto nível, ou seja, ela está bem próximo do inglês. Diferente de linguagens de baixo nível, né, pessoal? Como o Assembly e tal, onde você tem mnemônico, onde você tem microcódigo, onde você tem um código bem mais rebuscado, bem mais primário. A linguagem de alto nível, ela facilita na hora que o cara está escrevendo o seu programa. Java tem as seguintes características: ela é simples. Ou seja, lá na documentação oficial, não sou eu que estou falando, é a documentação oficial, ela diz que Java pode ser utilizada sem necessidade de treinamento extenso, que programadores são produtivos desde os primeiros contatos com Java, viu, pessoal? Java era orientado a objetos, e quando a gente está falando em orientação a objetos, a gente está falando de um paradigma de programação. A gente está falando da forma como o mundo real é representado em um programa, por meio de classes, por meio de objetos e por aí vai.
Beleza? Java é distribuída, ela tem características que facilitam a programação distribuída, ou seja, aquela programação em paralelo, onde você vai ter vários processadores executando o programa. Isso porque Java é multithread, ou seja, processos leves correndo em paralelo. A gente vai aprender isso mais à frente ao longo do curso de Java. Java é dinâmica. Em tempo de execução, as classes são carregadas dinamicamente. Isso aí é um diferencial de Java. Java ela tem arquitetura neutra. Quando a gente está falando de arquitetura neutra, a gente está falando de um negócio chamado bytecode, um código intermediário entre o código-fonte e o programa executável. É esse bytecode que permite que Java rode em várias plataformas. Porque você escreve o código uma vez, transforma esse código em bytecode, que é intermediário independente de máquina, e a máquina virtual Java que está lá na ponta, que está lá no usuário que vai rodar aquele programa, que vai rodar aquele bytecode, é que executa esse bytecode. É que transforma esse bytecode em código de máquina. Então você escreve uma vez e roda em vários locais aquele mesmo programa que você fez, aquele mesmo bytecode. Quando a gente está falando em portabilidade, a gente está indo além do bytecode, a gente está indo além da arquitetura neutra. A gente está falando, por exemplo, que um inteiro em Java, um tipo primitivo inteiro em Java, ele tem o mesmo tamanho independente de plataforma. Outras linguagens como C, o tamanho do tipo primitivo lá, o do inteiro, depende da arquitetura onde aquele programa foi compilado. Então, portabilidade. Java tem alta performance. Aquela história de que Java era lenta ficou para trás. Isso acontecia porque a máquina virtual Java apenas interpretava o bytecode, ou seja, ela lia linha a linha do bytecode e transformava isso em código de máquina, em 010101, linha a linha. Hoje, quando você tem um pedaço lá do bytecode que ele é muito utilizado, e a gente vai ver isso mais à frente com detalhe, esse pedaço de bytecode ele é compilado, pessoal. Isso traz velocidade. Outra coisa que garante performance à linguagem Java é o coletor de lixo automático, o Garbage Collector. Java é robusta. Java você faz verificação o tempo todo. Você faz a verificação na hora que está compilando o código, na hora que você está executando o código, em tempo de execução. Além disso, você tem todo um gerenciamento de memória lá bem robusto. E finalmente, Java é segura. Existe um isolamento eficiente entre a Java Virtual Machine, a máquina virtual Java, JVM, e o sistema operacional. Você não vai... Nenhum programa em Java vai rodar lá direto do sistema operacional sem a devida autorização. Não vai lá no sistema operacional, não vai pegar arquivo lá no sistema operacional sem a devida autorização. Características de Java ainda, pessoal. A tecnologia Java divide-se em... Lá na época do Java 2, do JDK 1.2, e você vai ver já o que é o JDK, você tinha essas três primeiras tecnologias consolidadas, que na época eram chamadas de J2SE, J2EE e J2ME. Você ainda vai ver alguns livros antigos e talvez você se confunda, mas essa nomenclatura ficou para trás. Hoje, com a Oracle e tudo mais, você tem 5 tecnologias. A primeira delas aí é o Java Standard Edition, edição padrão, que é para desenvolvimento desktop, que é do que trata esse curso de Java para concursos. Temos também a Java Enterprise Edition, Java para web, para construir aplicações web, que vai ser objeto de outro curso que a gente vai estar construindo. Temos o Java Micro Edition, que é para desenvolvimento de aplicações para celulares, palmtops e outros dispositivos móveis. Temos o Java Embedded, que é uma plataforma para desenvolvimento de programas para dispositivos diversos, para desenvolvimento de programas embarcados, aquele programinha que vai estar lá na torradeira, na geladeira, na televisão e por aí vai. E finalmente o filhinho mais novo lá, o JavaFX, que é para desenvolvimento de Rich Internet Applications, aplicações de internet rica, que é aquela aplicação web que tem cara de desktop, que pega todo o poder de interface desktop e você visualiza isso via internet. Processo de desenvolvimento de software. E quando a gente está falando em processo de desenvolvimento de software, a gente não está falando em RUP, XP, nada disso não. Calma, a gente está falando do processinho do caminho que você leva para construir o seu software feito com a linguagem de programação Java. São 5 fases, estas 5 fases eu peguei lá do Java como Problemar e a gente já viu isso cair em prova. Presta atenção aí, meu querido. Edição, compilação, carregamento, verificação e execução. Edição, meu querido aluno.
Edição é quando o programador escreve o seu código-fonte, escreve o seu programa em Java usando um editor de texto, usando um bloco de notas, por exemplo, e salva esse arquivo no formato .java. Então, o código-fonte, o arquivo onde tem um programinha que o cara acabou de escrever, ele é salvo no formato .java. Adicionalmente, você pode utilizar uma IDE, uma Integrated Development Environment, um ambiente de desenvolvimento integrado. Os dois mais famosos quais são, pessoal? O Eclipse e o NetBeans. Daí você já tem o seu arquivo com código-fonte salvo, você vai gerar o bytecode, o código intermediário entre o código-fonte e o código de máquina. O carinha que permite que Java seja rodado em diversas plataformas diferentes. Para isso, você pega aquele seu arquivo .java, chama o compilador Java, o Javac, é um programinha, o Javac, e o Javac vai gerar o bytecode. O bytecode, como eu falei, é um código intermediário que vai ser armazenado em disco num arquivo com a terminação .class. Beleza? Então, arquivo.java é o código-fonte, e arquivo.class é o bytecode. Muito bem, meus queridos alunos. Tenho o meu bytecode. Agora eu quero rodar, eu quero executar esse bytecode. Eu vou lá para a máquina do usuário, que vai executar o programa em Java. Isso é feito onde? Por quem? Pela máquina virtual Java, pela JVM, pela Java Virtual Machine. Ela tem seus dois amiguinhos lá, o carregador de classe, o class loader, e o verificador de bytecode. No primeiro momento, aquele bytecode é jogado na memória. Por quem? Pelo carregador de classe, pelo class loader. Ele vai ler o arquivo .class, que tem os bytecodes, e vai tirar do disco rígido e jogar na memória RAM. Na memória RAM, o verificador de bytecode vai verificar, lógico, né, pessoal? O verificador de bytecode, ele verifica. Ele verifica o que, Vitor? Ele vai verificar se aquele bytecode é válido, se ele está perfeito, se nenhuma parte dele foi corrompida, se não tem nenhuma restrição de segurança do Java. Isso é o que o verificador do bytecode faz. Verifica. É a fase de verificação. Daí, finalmente, para nossa alegria, vamos executar o programa. Quem faz isso? A JVM, a Java Virtual Machine. Ela vai ler os bytecodes e vai compilar, traduzir. Veja bem, antigamente ela apenas traduzia. Pegava uma linha do bytecode, transformava em 0101 em código de máquina e esse código de máquina era executado localmente. Pegava a segunda linha, transformava em código de máquina e executava esse código de máquina. Isso era lento, isso deixava Java em maus lençóis quando você comparava a performance de Java com outras linguagens de programação como C. Mas aí, como tudo na vida evoluiu, nossa querida máquina virtual Java passou a compilar, ou seja, a pegar pedaços de bytecode que eram bastante acessados, que ganharam um nome fantasia de hotspot, ponto quente. Esses pontos críticos eram compilados, eram transformados em código de máquina, independente da máquina onde tivesse lá aquele bytecode. E tinha essa jogadinha de marketing aí, isso era no momento certo, just in time, JIT. Embaixo nós temos um desenho esquemático onde a gente vê todo esse processo de desenvolvimento de software. Essa figurinha eu peguei lá da documentação oficial de Java, não sou eu que estou inventando isso aí não. Então, primeiro nós temos um programinha, é um código-fonte, ele tem a terminação .java. Aí o nosso querido JavaC, o compilador, compila esse código-fonte no bytecode, no código intermediário independente de plataforma, no .class, no arquivo .class. E na hora que o nosso usuário final quer executar, ele vai chamar a Java Virtual Machine, que tem seus dois amiguinhos lá, o carregador de classe e o verificador de bytecode, que vai pegar esse bytecode intermediário e vai executar, quer seja traduzindo em alguns momentos, quer seja compilando nos momentos críticos, gerando 01010101, que é o programa em execução, é executável, que é rodado pelo sistema operacional, que é rodado com apoio do sistema operacional. Suposto, vamos falar da plataforma Java, que é uma camada de software que roda em cima da plataforma de hardware e que executa os programas feitos em Java, que executa os bytecodes. Ela vai estar instalada lá no computador final, no usuário, e tem dois componentes, a JVM, a Java Virtual Machine, a máquina virtual Java, que é o coração de Java, e a Java Application Program Interface, API, a famosa API, que é uma coleção de componentes de software, está agrupada em bibliotecas de classes e interfaces relacionadas, e estas bibliotecas elas são conhecidas como os pacotes de Java. O objetivo da API é evitar que o programador fique reinventando a roda, aqueles pedacinhos de código que faz as tarefas mais comuns, como imprimir
imprimir um texto na tela, fazer um cálculo matemático, por aí vai, está tudo armazenado na API. O programador só precisa chamar aquele pedacinho de código que está dentro de um pacote. Esquematicamente, mais uma figurinha da documentação oficial Java. Nós temos lá embaixo a plataforma de hardware e lá em cima o programinha. E fazendo o meio de campo entre o programinha Java e a plataforma de hardware, nós temos a plataforma Java, que é formada por quem? Pela JVM e sua amiguinha, a API. E agora vamos falar de alguns pacotes que o cara tem que instalar na sua máquina para trabalhar com Java. O JDK, o Java Development Kit, ou Kit de Desenvolvimento Java, é o pacote de software que o programador instala em sua máquina para desenvolver programas em Java. Se vai desenvolver o programa em Java, o que é que tem nele? O JavaC, o compilador, para pegar o código-fonte que o programador construiu e transformar em bytecode. Vai ter o Java.exe, a máquina virtual Java, que é para rodar aquele programa em ambiente de desenvolvimento, para fazer testes, debugar e por aí vai. Normalmente você instala uma IDE, o Eclipse, NetBeans, que pode vir já com o JDK instalado. Você vai usar o JavaC, o Java e tal, em ambiente de aprendizado, para você ver como é que funciona, para você conhecer por dentro. Mas na prática você vai pedir, você vai compilar, você vai executar, na hora que você está criando um programa, via IDE, via ambiente de desenvolvimento. Mas professor, eu não sou programador não, eu sou apenas um usuário final. O que é que eu preciso? Você vai precisar de um cafezinho instalado lá na sua máquina. Você vai precisar da Java Runtime Environment, a JRE, que é aquele programinha que você baixa na hora que você está utilizando seu navegador e vai acessar o site de um banco pela primeira vez na sua vida naquela máquina. Então, você instala antes disso a máquina virtual Java, Java Runtime Environment, que tem a máquina virtual Java, lógico, uma biblioteca de classes de apoio, que é a famosa API, e arquivos lá de suporte. Eu já vi questões perguntando do que era composta a JRE. Então, preste atenção aí. JVM, API e arquivos de suporte. Daí, pessoal, terminamos a parte teórica desta primeira aula, onde nós vimos os tópicos iniciais, o que é Java, tecnologia, processo de construção, JDK, JRE e por aí vai. Beleza? Agora vamos fazer o que tem de mais gostoso nessa vida, que é responder questões de concurso. E aqui já vale um aviso, pessoal. Você não vai ver questão cabeluda aqui não, aquela questão que a banca diz que é uma coisa, o concurseiro acha que é outra, o outro concurseiro já diz que é outra. Aqui são questões simples para consolidar, para cristalizar o conhecimento que você viu na teoria. Aguarde o curso de questões, o curso de questões comentadas específico para a linguagem de programação Java lá do Prova de TI, beleza? Então, primeira questão do nosso querido CESP. Essa banca você já sabe como é que funciona lá. Você tem uma assertiva, ela pode estar certa ou pode estar errada. O concurso foi TRE do Rio de Janeiro de 2012. Vamos lá. A linguagem de programação Java é muito utilizada por ter como característica gerar um código independente de plataforma, pessoal. Que código é esse, pelo amor de Deus? O bytecode. Ele pode ser executado em qualquer arquitetura e sistema operacional que tenha sistema Java. Beleza. Viva a arquitetura neutra, viva a portabilidade, é disso que nós estamos falando. A questão, isso foi o que nós vimos lá no começo da nossa aula, a questão está completamente correta, questão certa, beleza? Mais uma questão de concurso, pessoal. Novamente o CESP TRT do Rio Grande do Norte, a terra maravilhosa, terra linda, 2011, a linguagem de programação Java, em razão de sua portabilidade, uma vez que o compilador Java, o famoso JAVAC, converte o código-fonte em bytecodes. É isso que a gente viu. Edição, temos o código-fonte, o arquivo .java, ele entra no compilador Java e sai do outro lado os bytecodes, .class. Aí vem a execução, a última fase lá, executados por uma máquina virtual, que é a JVM, a máquina virtual Java. Tudo certinho. Java é bastante utilizada para oferecer conteúdos dinâmicos na web. Questão completamente certa. Fala justamente do processo de construção de um software feito em Java, questão correta. Mais uma questão, pessoal, da SES Gran Rio agora. Dizem que a SES Gran Rio gosta de pegar pesados, apresenta questões que cobram um conhecimento aprofundado e tal do concurseiro, mas nem sempre é verdade. Veja só, Transpetro 2011, muito utilizada para desenvolvimento de aplicativos web, a tecnologia Java tem como principal característica gerar aplicações que rodam em qualquer dispositivo, arquitetura neutra, beleza, que tem acesso à internet.
utilizando, entre outros recursos, o software. Bem, onde é que essa aplicação Java roda? Na JBC, Java Bytecode Console. Na JDB, Java Developer Builder. MS, Java Management Server. Já aqui, ó, na marca de carro lá chinês. Java Application Controller. Não, né, pessoal? Nada disso. A questão está tranquila. A resposta é JVM, Java Virtual Machine, Máquina Virtual Java. Mais uma. CESP, Banco da Amazônia 2012. No Java, a JRE, Java Runtime Environment, possui tudo que é necessário para desenvolver programas em Java. Opa, pessoal, peraí. Nós aprendemos que o JDK, o Java Development Kit, é que era utilizado pelo programador para desenvolver os programas. A JRE é apenas a máquina virtual Java que está instalada lá no usuário final que vai rodar aquele programinha. Então, a questão está confundindo o conceito de JRE com JDK. Resposta errada. Tá aí o gabarito, pessoal, das 4 questões que a gente viu nessa primeira aula. Vá tomar uma aguinha, se recuperar aí dessa primeira aula, que daqui a pouco a gente volta. Valeu, pessoal!